Olá, estamos aqui num ônibus em algum lugar entre Pskov e Moscou e eu estou sentado com o Alexander Mercouris. Alexander, seja bem-vindo. E é um prazer estar com você de novo aqui, no trem entre Pskov e Moscou. A gente disse que ia aproveitar o tempo para falar um pouco sobre política internacional. Vai ser só em áudio, mas espero que o nosso público goste. Hoje é dia 15 de junho e acabamos de saber da notícia de que há um acordo entre os iranianos e os americanos. Ainda não foi assinado, mas provavelmente vai ser em Genebra, na Suíça, em algum momento da próxima semana. E o que você acha desse teatro que a gente está vendo agora? Eu acho que isso é teatro. A primeira coisa a entender é que o acordo que provavelmente vamos ver, e ainda é provavelmente, porque não é certo, é basicamente um acordo para estender o cessar-fogo. Aparentemente, esse acordo inclui cláusulas sobre os americanos devolverem parte dos ativos congelados ao Irã. Eu não acredito que a gente vá ver algo assim acontecer. A questão de fundo, que é o enriquecimento de urânio pelo Irã, continua totalmente sem solução. O que me parece é que isso é uma manobra dos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz e fazer o petróleo voltar a circular normalmente nos mercados globais. Porque os Estados Unidos perceberam que o colapso econômico do Irã, que eles esperavam que acontecesse por causa do bloqueio marítimo, ou não vai acontecer rápido o bastante para compensar a alta do preço do petróleo e o risco de uma recessão dentro dos próprios Estados Unidos. Então eu acho que isso é um cessar-fogo temporário. Mesmo assim, acredito que os americanos e os israelenses vão recuar um pouco e repensar a estratégia. Não acho que o objetivo deles em relação ao Irã tenha mudado. E penso que eles vão tentar usar esse tempo de trégua para encontrar uma forma de recomeçar tudo de novo, talvez de um jeito diferente. Então, do lado dos iranianos, provavelmente o que a gente está vendo é só o outro lado disso. Eles também podem aproveitar uma pausa. Também podem usar esse tempo para se rearmar. E nesse meio tempo, concordam com algo que, pelo menos no papel, confirma a posição deles. Mesmo que na prática, seja bem provável que nada disso se concretize. E não vamos esquecer, é um memorando de entendimento, certo? O curioso para mim é que há cerca de 2 meses, os americanos tinham aceitado os termos iranianos para tentar chegar a um acordo de paz. E agora a gente está num ponto em que existe um memorando que nem estava previsto. Esse memorando, em teoria, deveria levar a um acordo de paz final. Quer dizer, o processo ficou tão confuso que é difícil imaginar como isso pode realmente chegar a algum lugar. Mas, por enquanto, todo mundo parece conseguir conviver com esse tipo de conflito meio congelado, meio resolvido. Sim, é importante lembrar que, embora os americanos tenham feito as maiores concessões, eles claramente começaram a guerra esperando um colapso rápido do governo do Irã. E deixaram isso perfeitamente claro. Muita gente nega, mas eles deixaram absolutamente claro. Disseram isso abertamente. E os israelenses também disseram. Gritaram isso aos 4 ventos. A intenção era derrubar o governo iraniano. Então os americanos tiveram que recuar bastante. Recuar mesmo. Mas os iranianos também recuaram, porque durante todo o mês de março, eles diziam que não estavam dispostos a aceitar nenhum tipo de cessar-fogo, que é basicamente o que estamos vendo agora. Eles queriam um cessar-fogo total, completo, um acordo final para encerrar todo o conflito entre eles e os Estados Unidos. Supostamente, esse era o desejo do falecido líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Mas agora os iranianos recuaram, e todos concordaram com o que na prática é um cessar-fogo. E eu acho que o motivo para isso é que eles estão sob forte pressão dos amigos do BRICS, a China e a Rússia, para aceitar esse acordo. Então o que os iranianos precisam fazer agora, claramente, é se preparar para o próximo ataque que vai acontecer. E uma das coisas que eles precisam fazer é aproveitar esse acordo
para atender ao que os amigos chineses e russos querem e conseguir que a China e a Rússia apoiem o Irã de forma mais ativa no futuro. O Irã, até agora, eu concordo totalmente com você, o que a gente viu foi a primeira rodada no ano passado. Aliás, acabamos de passar pelo aniversário de um ano daquela primeira rodada, a Guerra de 12 dias. E agora tivemos a Guerra de 40 dias neste ano. Pelo jeito, no ano que vem, pode ser uma guerra de 60 dias, ou algo assim. Parece que tudo está acontecendo em ciclos. Mas os iranianos, há muito tempo, e você também destacou isso no seu programa, têm uma estratégia de autossuficiência, certo? Eles sempre foram muito desconfiados de qualquer tipo de integração, seja militar ou de outro tipo, com a Rússia e com a China. Acho que, por razões históricas, isso é compreensível. Mas como você observou, isso acaba tornando tudo muito mais complicado. Sim, eu acho que esse é o ponto. E também o perigo que o Irã enfrenta agora. Quer dizer, o Irã tem bons motivos para querer ser autossuficiente. Ele foi tratado pelos britânicos, pelos russos, em certo momento, e pelos americanos como uma espécie de semicolônia, ou, se preferir, um protetorado. Parte do objetivo da Revolução Islâmica de 1979 era justamente isso. Também era uma revolução nacionalista. Era o Irã assumindo o controle do próprio futuro, da própria política, das próprias decisões e da própria vida. Mas existe um limite para o que um país como o Irã, no estágio atual de desenvolvimento econômico e tecnológico, consegue fazer. E ele precisa aceitar que não é uma grande potência como a China ou em boa medida como a Rússia é. Então o erro que os iranianos podem cometer, e é um risco real, é saírem de tudo isso pensando, bem, a gente consegue quase tudo sozinhos. Nós enfrentamos os Estados Unidos e Israel até um impasse. Não precisamos repensar essa estratégia. Podemos continuar enfrentando os americanos e os israelenses sozinhos. Não precisamos de mais ajuda dos chineses e dos russos. Na verdade, podemos até ser mais firmes com eles. E eu acho que isso seria um erro fatal. A realidade é que eles sim precisam dos chineses e dos russos. Precisam dos chineses, com seus bolsos fundos e sua tecnologia. Precisam dos russos, com sua tecnologia e seu comércio também. Eles precisam se integrar muito mais profundamente aos BRICS daqui para frente. Esse é o caminho para a segurança, para uma recuperação econômica duradoura e, no fim das contas, para a independência. E você, o que acha que vai ser o papel dos países do Golfo daqui para frente? Porque veja, a Arábia Saudita também faz parte dos BRICS, né? Mas eu não vejo uma solução vinda dos BRICS surgindo dessa situação. O que dá para imaginar é uma integração maior do Irã, especialmente com a Rússia e a China, em algum nível. Talvez compartilhamento de inteligência, talvez algum tipo de desenvolvimento tecnológico, provavelmente não tanto em compras militares. Acho que mesmo que eles decidissem hoje comprar caças russos ou chineses, levaria uns 10 anos até esse programa ser concluído. Mas o desenvolvimento de tecnologias de menor escala, como drones e coisas do tipo, embora quando se trata de tecnologia de drones, o próprio Irã já seja bem avançado, na verdade. Mas os países do Golfo foram muito atingidos. Eles também aprenderam uma lição bem dolorosa, que os Estados Unidos, além de não conseguirem defendê-los, ainda podem jogá-los debaixo do ônibus, o ônibus iraniano. Esse acordo, e a gente ainda não viu a versão final dele, pode acabar incluindo algumas concessões ao Irã, que os Estados Unidos, se não se retirarem completamente, pelo menos não voltem a dominar os países do Golfo. Ainda não dá para saber o que vai sair disso. Mas o que você acha que vai ser a posição dos países do Golfo daqui para frente?
the Gulf states' position going to be from going forward? The Persian Gulf states need to make some very important Os decisions. países do Golfo Pérsico também precisam tomar decisões muito importantes sobre o próprio futuro. Porque, como você disse com toda razão, eles apostaram tudo nos americanos e nos israelenses. E como resultado, acabaram se chocando contra uma parede. E eu tenho certeza de que acreditavam que isso terminaria muito rápido. Mas, para o desespero deles, se viram presos numa confrontação sem fim, que estava se mostrando desastrosa para eles. Agora, o que os chineses e os russos vêm tentando fazer, e já defendem isso há anos, é convencer os diferentes países da região do Golfo Pérsico, o Irã e os Estados Árabes do Golfo a se unirem e desenvolverem o que eles chamam de uma nova arquitetura de segurança. Chinese and the Russians call a new security architecture. By that what they mean is that these O que eles querem dizer com isso é que essa região deveria, na prática, assumir o controle sobre si mesma, que não deveria mais depender de forças externas. Acho que isso é uma das coisas que os chineses e os russos querem ver acontecer. Na minha opinião, um dos motivos pelos quais China e Rússia têm pressionado tanto por um cessar-fogo é que eles mantêm boas relações com os países do Golfo Pérsico Árabe. Eles querem tirar esses países árabes da situação complicada em que se meteram. E o que provavelmente vão tentar fazer agora é dizer a todos, aos iranianos, aos países árabes, olhem, nós já propusemos uma estrutura de segurança. Esse é o momento de seguir em frente com ela. This is the moment to move forward with it. Let's not wait on the Americans. Não vamos esperar pelos americanos, porque os americanos claramente têm a própria agenda e criam os próprios problemas. Vamos trabalhar juntos para desenvolver sistemas que protejam a navegação no Golfo, mantenham o comércio aberto e evitem que guerras sejam travadas no nosso território, na nossa região, com consequências tão devastadoras para todo mundo. E vamos fazer esses acordos por conta própria, sem os americanos e sem os israelenses. É algo muito difícil de convencer os Estados Árabes a aceitar. A maioria dos países árabes dessa região, por exemplo, tem suas moedas atreladas ao dólar, o que já dá aos americanos uma enorme influência sobre eles. Além disso, existe uma longa história de laços estratégicos muito profundos entre esses países e os Estados Unidos. Entrar num tipo de relação estratégica com os iranianos contra os americanos seria extremamente difícil. Mas talvez esse seja o momento de tentar avançar nessa direção. Agora, o ministro de Energia da Arábia Saudita, que é um príncipe, e se não me engano, irmão do MBS, esteve no SPF e fez um discurso impressionante. Ele disse que a Arábia Saudita e a Rússia, uma é um país muçulmano, a outra é um país cristão, mas que serão amigas para sempre, até a morte. Uma linguagem bem dramática. Talvez isso não signifique muita coisa, mas pode indicar que pelo menos os sauditas, que talvez sejam um pouco mais flexíveis por serem o país maior, estão começando a pensar mais ou menos nessa linha. De qualquer forma, teremos que ver para onde a diplomacia vai. Olha, isso faria todo o sentido do mundo, especialmente para países que ainda têm algum tipo de visão nacional sobre o mundo. E talvez você se lembre da minha apresentação na conferência. Se você busca uma relação amistosa com todos os atores da sua região, então na prática você acaba se tornando neutro. Bom, é exatamente isso que significa. Significa ser amigo de todos e inimigo de ninguém. É exatamente isso que está sendo proposto aqui, porque os países árabes se tornaram inimigos do Irã por serem amigos dos americanos. Mas eles deixariam de ser inimigos do Irã, embora, obviamente, continuassem buscando amizade com os americanos, com os russos, com os chineses e com todos os outros. Seria uma posição de neutralidade para toda a região. E eu me lembro muito bem de como foi o Mohammad Marandi, o professor Marandi da Universidade de Teherã, quem me explicou nesse podcast que se os países do Golfo cortassem seus laços, não os econômicos, mas os militares, com os Estados Unidos, se eles cancelassem todos os acordos de bases e expulsassem os americanos,
então os Estados Unidos perderiam a capacidade física de atacar o Irã. Então, pode muito bem ser que essa seja, na verdade, a estratégia iraniana aqui. Conseguir um cessar-fogo que, no fim das contas, incentive os países do Golfo, do lado deles, a cancelar todos esses acordos e tornar talvez de fato impossível qualquer tipo de ataque em grande escala, mesmo com Israel ainda lá. Mas dá para fazer só até certo ponto com esses mísseis de longo e médio alcance. Você tem toda a razão. Quer dizer, a gente gostaria de pensar assim. Não há dúvida nenhuma de que essa é a estratégia do Irã. Eles deixam isso claro em várias declarações e documentos que querem que os americanos saiam da região do Golfo Pérsico. O problema é o seguinte, e acho que isso é algo que, bom, é fácil para o professor Marandi dizer essas coisas, mas, do ponto de vista dos países do Golfo, pedir para os americanos irem embora é algo muito difícil e desafiador. Isso porque esses países hoje estão profundamente ligados aos Estados Unidos, tanto em termos econômicos quanto geopolíticos. Então, pode acontecer, tudo é possível, mas vai exigir um grande esforço de vontade política. E talvez a gente veja algo menos dramático do que isso, mas algo como um entendimento tácito de que, mesmo que os Estados Unidos permaneçam, não trariam certos tipos de armas, ou teriam que mudar o número de tropas, ou algo assim. Quer dizer, muita coisa disso vai depender de, bom, de fato. If these decisions are taken, they're definitely not going to be broadcasted loudly, unless Donald Trump decides to say, like, we are leaving, we are not wasting money over there anymore. Well, indeed. But I don't really see that one. No, I don't either. Well, Mas eu realmente não vejo dessa forma. Eu também não. Bom, isso nos leva de volta às escolhas que os países da região precisam fazer. Eu acho que os iranianos têm todo o interesse e o desejo de criar um tipo de arranjo de segurança no Golfo Pérsico parecido com o que estamos discutindo. Mas eles precisam tomar certas decisões sobre o relacionamento com países que já são seus amigos. Quero dizer, os chineses e os russos. E os estados do Golfo Pérsico têm uma decisão ainda maior a tomar, que é: eles continuam sendo não apenas amigos, mas também aliados dos Estados Unidos. Ou preferem continuar amigos, mas se manter neutros. Agora isso, de certa forma, é algo ainda mais importante para eles. Mas é uma questão existencial, porque o Irã vai sobreviver de um jeito ou de outro. É um país grande. Já os Estados Árabes da região, aí a situação é bem mais complicada. É muito mais problemático, especialmente quando a gente olha como eles chegaram à situação atual em comparação com o que o Irã fez há alguns milhares de anos. Então, mesmo que agora o teatro de guerra esteja meio que desacelerando ou esfriando, mesmo que seja só uma pausa, a gente está vendo ao mesmo tempo como outros cenários podem estar se formando. E o mais importante deles é a Armênia. E dá para ver como agora a Armênia parece estar num caminho direto rumo a... Bom, eu chamaria de uma vassalização ainda maior sob a tutela europeia e americana. E de fato, a pessoa que tomou decisões drásticas e abriu mão de partes do território armênio, aparentemente, supostamente, venceu de novo nas eleições, que, segundo observadores que estiveram lá e falaram comigo no meu podcast, foram amplamente fraudadas. O que você acha da posição da Armênia agora, que faz fronteira com o Irã? Bom, antes de tudo, esse é um momento existencialmente perigoso para a Armênia. Sim, sem dúvida. Quero dizer, ela está numa região extremamente perigosa e tem pouquíssimos amigos por lá. O Azerbaijão não se reconciliou com a Armênia, de forma alguma. A Turquia continua estruturalmente hostil. Eles estão fazendo uma aposta colossal no Ocidente. Estão se afastando de amigos muito, muito fortes, que eram os russos. Como eu disse, é uma situação de risco altíssimo e muito perigosa. É arriscado do ponto de vista econômico. É arriscado porque o Ocidente está longe e dificilmente vai ajudar a Armênia. Mas também é arriscado de outra forma, que se conecta com a situação no Irã. Um ano atrás, eu estava na Geórgia, assim como você esteve recentemente, e tive uma reunião, uma conversa com um americano,
que eu diria provavelmente tinha ligações com agências de inteligência, mas não vou afirmar isso com certeza. Ele falou sobre a embaixada em Yerevan, que é enorme. American embassy in Yerevan, which is enormous. Sim. And he said that one of the reasons it was so enormous E ele disse que um dos motivos de ter sido algo tão grande foi porque estava orquestrando eventos no norte do Irã. Pois é. Então, um dos motivos pelos quais essa região tem sido tão importante para os americanos é que ela faz parte do cerco dos Estados Unidos ao Irã. Agora, se os Estados Unidos decidirem que esse cerco não pode mais ser mantido, que o Irã basicamente não pode mais ser derrubado, então, claro, a utilidade da Armênia para os Estados Unidos cai drasticamente. E os americanos podem começar a reduzir seus compromissos, porque a Armênia fica muito longe da América. É muito difícil para os Estados Unidos manterem uma presença ali por tempo indefinido. Os russos e os iranianos vão ser contrários a essa presença. E eu acredito que com o tempo, os turcos também serão, porque eles não querem os americanos muito perto deles. Então, a Armênia pode acabar descobrindo que os americanos decidem ir embora. E nesse caso, onde vai estar a Armênia sob essa liderança? É uma situação de risco altíssimo, muito perigosa, muito imprudente. Mais uma vez, é um país pequeno, ou a liderança de um país pequeno, ou um grupo dentro desse país apostando tudo, desesperado para fazer parte do Ocidente, disposto a correr riscos enormes com o futuro econômico e a segurança geopolítica do próprio país. Riscos enormes que podem acabar em um desastre total. Enormous risks that this could go catastrophically wrong. Então ali a gente provavelmente vai ter que observar o que vai acontecer com essa tal viagem do Trump, como é mesmo o nome. A estrada de Trump para paz e prosperidade internacional, né? Tem esse corredor, o corredor de Zangezur, que eles querem cortar e isolar. Se isso realmente avançar, dá para dizer com certa segurança que os Estados Unidos ainda não desistiram dos planos em relação ao Irã. Agora, se a coisa simplesmente perder força, desaparecer e até aquela enorme embaixada começar a encolher cada vez mais, aí sim teríamos um forte sinal de que essa estratégia foi deixada de lado. Aliás, outro exemplo, não é uma embaixada, mas um consulado enorme, que os americanos continuam usando para se meter em outra guerra civil, fica em Chiang Mai, na Tailândia. Impressionante. Um consulado gigantesco, usado diretamente para intervir na guerra civil em Myanmar. A gente aprende algo novo todo dia. Então, quer dizer, essas embaixadas e consulados são usados, claro, porque estão sob proteção diplomática. Eles funcionam como centros da CIA e de espionagem, em grande parte, especialmente os maiores. Mas voltando ao assunto principal, a estratégia dos Estados Unidos nessa região, neste momento, está num ponto em que talvez a gente veja alguma mudança, certo? Porque essa guerra acabou revelando certas tendências que estavam por baixo do radar. E o mais importante, claro, é que o Irã parece ser muito mais forte do que o Ocidente imaginava. O que mais você acha que essa segunda fase da guerra do Irã nos ensinou? Olha, eu acho que a gente aprendeu que os iranianos são muito mais fortes, mas também que os americanos são bem mais fracos do que muitos de nós imaginávamos. E isso, na minha opinião, vai ter consequências bem sérias. Quero dizer, o poder militar dos Estados Unidos não é tão avassalador assim, especialmente o poder naval. O poder naval deles não é dominante. Tem muitos rumores de que os F-35, os caças furtivos, não foram tão eficazes quanto se supunha. E isso está em aberto. Quer dizer, o Gene Webb, que foi um alto oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele foi assessor de segurança nacional do JFK. Ele tem muitos contatos dentro do meio militar americano. Ele me disse isso no próprio programa dele, está lá no YouTube, que os iranianos conseguiram rastrear os F-35 usando vários tipos de tecnologias interessantes, que eu suspeito que eles tenham conseguido, ou dos chineses ou dos russos.
is not that strong either. E olha, a gente viu algumas histórias bem interessantes na mídia durante esses 40 dias de guerra. Uma delas, claro, foi aquele caso do piloto que se perdeu e acabou sendo resgatado. Isso por si só já é curioso. Mas a história que eu acho ainda mais interessante e que passou meio despercebida foi esse suposto incêndio a bordo de um dos porta-aviões, que aparentemente começou numa lavanderia e ficou fora de controle por mais de 24 horas. E eu fico pensando que provavelmente isso é mentira. Provavelmente o navio foi atingido por algum tipo de projétil. E mesmo que não tenha sido, aí seria ainda pior, porque significaria que essas coisas pegam fogo sozinhas, sem ninguém precisar fazer nada. Pois é isso. Muito interessante. Essa história nunca foi explicada direito. Aconteceram várias coisas, de todo tipo. Circularam muitos relatos e boatos, dizendo que navios americanos teriam sido atingidos por drones, projéteis e outras coisas. Claro, a gente nunca tem todos os detalhes, mas acho que já comentei com você, numa conversa, que ouvi, e isso foi confirmado por mais de uma fonte. Eu mesmo não sei se é verdade, mas como eu disse, me contaram o seguinte: que os americanos, em certo momento, ficaram tão desesperados para fazer parecer que o petróleo estava passando pelo Estreito de Hormuz, que começaram a dizer para os donos dos navios pagarem o pedágio para os iranianos, e depois eles reembolsavam esse valor para os donos dos navios. Então, na prática, os Estados Unidos estavam pagando os donos dos navios, na verdade, estavam pagando os iranianos, para ser mais preciso, pagando indiretamente os iranianos para vender petróleo para a China, que era para onde todo aquele petróleo estava indo. Quer dizer, é tudo muito estranho, muito fora do comum, mas mostra, mais uma vez, que os americanos, quando os planos deles dão errado, como aconteceu no Irã, acabam sendo mais fracos, mais desorganizados e menos eficientes do que todo mundo imaginava. Pois é, e de novo a abordagem parece ser: vamos jogar o máximo de dinheiro possível nisso. E isso tem se tornado cada vez mais o jeito de lidar com a questão, porque agora temos um orçamento militar de $1 trilhão. Mas nas nossas projeções, e nas de outros colegas, a gente vem dizendo há muito tempo, o que está se deteriorando é a capacidade de produzir essas coisas, esses instrumentos de guerra. E ninguém está vendo acontecer mudanças estruturais, nem dentro dos Estados Unidos, nem no sistema de alianças, que corrijam isso. Então, essa ideia de simplesmente jogar dinheiro no problema está, no fim das contas, chegando a um beco sem saída. Com certeza. Outra coisa que eu preciso dizer é que, mais uma vez, vimos que a coleta e a análise de inteligência dos Estados Unidos não estão à altura do que deveriam ser. Em 2022, os americanos erraram feio ao avaliar a resiliência da economia russa. E agora está claro que, talvez confiando demais nos israelenses, eles também erraram completamente ao avaliar a resiliência do Irã. Achavam que era um país fraco, quando na verdade se mostrou um país bem mais forte do que imaginavam. Olha, os israelenses tiveram alguns grandes sucessos. E eu não estou dizendo isso porque sou fã deles, de jeito nenhum é o contrário. Mas certas realidades precisam ser encaradas. Quer dizer, por um lado, eles conseguiram matar Hassan Nasrallah. Conseguiram praticamente realizar um genocídio em Gaza, por mais horrível que isso seja, mas fizeram e alcançaram boa parte da destruição daquele povo. Eles conseguiram mudar a Síria, certo? E transformar aquilo, virar completamente de uma espécie de terra de ninguém que até servia para conter certos ataques israelenses contra o Irã, para algo totalmente diferente, sem apoio, certo? Esse líder da Al-Qaeda, o Al-Sharaa, que agora está no poder lá,
Então tudo isso acabou funcionando a favor deles. E especialmente no caso da Síria, a rapidez com que no fim o governo de Bashar al-Assad caiu surpreendeu todo mundo, acho que até os russos. E houve, digamos, uma certa euforia do lado dos iranianos e dos israelenses. Tipo, agora a gente pode fazer isso com o Irã. Agora é a hora. Israelis, we can do this to Iran now. Now's the time. Yes. I'll tell you what I think about this. I think that one of the Sim, things that's become eu vou te dizer o que eu penso sobre isso. last few years Eu acho que uma das coisas que ficou muito clara nos últimos anos é que os americanos e os israelenses são extremamente bons em operações secretas. Sim. E o que aconteceu, eu suspeito, é que as agências de inteligência deles acabaram se voltando demais para esse tipo de operação. Sim. E com isso, deixaram de lado a coleta e a análise de inteligência. E quando eu falo em coleta de inteligência, não estou falando de saber onde o líder supremo está ou que horas ele trabalha, mas de entender, de forma mais ampla, a sociedade com a qual eles vão lidar. Eles não fazem esse tipo de análise tão bem quanto deveriam. Então eu acho que é aí que está o problema. O sucesso deles em ações secretas acabou, na prática, fazendo com que deixassem de lado o papel ainda mais importante de uma agência de inteligência, que é descobrir o que realmente está acontecendo. of finding out what is actually going on. And I had a very interesting conversation with Recentemente, eu tive uma conversa muito interessante com o George Bibi, que ainda não foi publicada. Foi uma conversa privada em Tbilisi. E ele, como um dos ex-diretores da CIA, falava bastante sobre a importância da diferença entre, bem, o braço de inteligência, o pessoal que tenta entender o que está acontecendo. A gente tem pessoas como o Ray McGovern e o Larry Johnson, que faziam parte desse tipo de área dentro da CIA. E depois tem o outro braço, o de operações. Isso. E parece que o braço de operações tem recebido muito mais atenção do que o outro. É. Been getting much more love than the other one. Yes. And then the other one still is doing E aí o outro ainda está fazendo trabalho de inteligência, mas não do jeito que o GB queria fazer, com fontes abertas e tentando entender o quadro geral. É mais aquele esquema de lavagem de dinheiro, em que você dá muito dinheiro para certas pessoas fazerem o que quiserem, e no fim ninguém sabe direito o que está acontecendo. Sim, mas o braço operacional parece ter ido ainda mais longe. E o que a gente viu em janeiro deste ano, com essa tentativa de mudança de regime de baixo para cima, com os protestos em massa, os painéis da Starlink e tudo mais, parece ter sido parte direta dessa estratégia, dessa pressão vinda do braço operacional da CIA. Sim. Yes. Through the operations arm of the CIA. Yes. Well, that's exactly right. This is exactly what he wants. Exatamente isso. É exatamente o que ele quer. As operações ficaram dominantes demais. Eu tenho a impressão, na verdade, de que a CIA coleta muita informação de inteligência. E o mesmo vale para outras partes da comunidade de inteligência americana. Também tenho a sensação de que os Estados Unidos ainda têm muitos bons analistas. Mas não é bem como você disse. A parte do sistema que recebe o carinho, e provavelmente o dinheiro, e no fim das contas, a atenção. O que os Estados Unidos têm é um exército secreto extremamente eficiente, que pode ser enviado para qualquer lugar do mundo e alcançar todo tipo de objetivo de forma muito barata e muito fácil. E o país está ficando dependente demais disso. Isso é bem interessante. Então, esse Estado dentro do Estado que a CIA representa, essa entidade que não pode ser auditada, meio que se desvia, se afasta do lado que produz conhecimento e vai de novo para o lado da força bruta, do tipo a gente reprime e consegue fazer do nosso jeito. Sim, exatamente. A gente imagina, ou pelo menos gostaria de acreditar, que todo dia, quando o presidente recebe o relatório diário, ele é informado sobre, bom, na verdade que o Irã tem todas essas fábricas que produzem certos equipamentos, que fazem todo tipo de coisa, que tem um certo nível de produção militar, um certo tipo de engenharia. E aí, quando se toma a decisão de avaliar a possibilidade de atacar o Irã, é feito um grande relatório, uma análise completa sobre como poderia ser feito, se é possível, de fato, e tudo mais. Eu não estou, de novo, defendendo nenhuma dessas coisas. O que eu estou dizendo é o seguinte:
Se você vai seguir esse tipo de política externa, precisa saber o que está fazendo. Mas eu tenho a impressão de que isso já não acontece mais. Os políticos, na maior parte das vezes, formam suas opiniões a partir da mídia. Políticos em Londres já me disseram isso. Eles tiram as ideias da mídia. A mídia molda a visão deles. Eles não prestam muita atenção no que os analistas dizem. O que os analistas falam quase nunca é apresentado do jeito certo. E as decisões acabam sendo tomadas de forma muito superficial, sem entender direito quais vão ser as consequências. É bem interessante. A boa notícia para a CIA é que pelo menos eles não precisam mudar a sigla. Só precisam trocar o I de inteligência por intervenção. Aí a gente entende o novo propósito de tudo isso. Com certeza. É uma ótima forma de dizer isso, aliás. Acho que vou roubar essa de você. Ah, por favor, fique à vontade. Aproveite tudo o que puder. O que você acha da Tulsi Gabbard? Na saída, ela bate a porta com força, revelando dezenas e dezenas de biolaboratórios de verdade, realmente na Ucrânia, confirmando tudo aquilo que chamavam de teoria da conspiração e conseguindo trazer esse assunto à tona. Eu sempre me perguntei por que ela era tão quieta, mas pelo visto, ela guardou energia para algumas grandes histórias, e essa deve ser uma delas. O que você acha disso? Bom, a primeira coisa a dizer sobre isso é que não foram só os teóricos da conspiração que acabaram sendo confirmados de novo, mas também os russos, que durante todo o ano de 2022 falavam bastante sobre esses laboratórios que existiam lá. E ninguém deu atenção. Quer dizer, a Victoria Nuland apareceu no Congresso e meio que deixou escapar que sim, talvez algo desse tipo realmente estivesse acontecendo na Ucrânia. Mas todo o resto dizia, são só os russos. Eles sempre falam essas coisas. Pois é, parece que não era bem assim. Olha, eu concordo. Acho que a Tulsi fez um trabalho excelente aqui e acho que a gente aprendeu muita coisa com isso. Eu sempre fui cético quanto à possibilidade de ela continuar no cargo por muito tempo. Me parecia que toda a máquina do chamado Estado Profundo dos Estados Unidos, se é que dá para usar essa expressão, inevitavelmente acabaria se voltando contra ela. Mas o fato de ela ter exposto tudo isso, eu diria, já é quase o suficiente para justificar o tempo que ela passou no TNI durante aquele ano. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Digo, porque eu nem cheguei a ouvir o que aconteceu depois. Parece que não causou nenhuma grande indignação. Não causou. Imagino que ela esperasse que isso tivesse algum impacto no financiamento vindo do Congresso, talvez chamasse mais atenção dos parlamentares. Mas parece que não é bem isso que está acontecendo. Não, isso não chamou atenção nenhuma, porque hoje a gente tem no Ocidente um tipo de omertá, um pacto de silêncio, em que coisas terríveis são reveladas e logo em seguida desce um muro de silêncio. A mídia simplesmente não cobre o assunto. No Reino Unido, por exemplo, não foi noticiado de jeito nenhum. Eu, pelo menos, não vi uma única reportagem sobre isso em nenhum veículo britânico. Então temos esse enorme problema, revelações extraordinárias que não despertam atenção. Mas ainda assim, elas estão lá. Agora fazem parte do registro público. E talvez, mais para frente, quando o clima mudar nos Estados Unidos, alguém volte a esse tema, encontre essas informações e leve isso adiante. É bem parecido com o que aconteceu em meados dos anos 70, com o Comitê Church. Quer dizer, todo mundo, absolutamente todo mundo, já sabia nos anos 60 e no começo dos 70 sobre todas as coisas terríveis que a CIA estava fazendo. Eles estavam espionando o próprio povo, o que é algo que a Constituição proíbe, todo tipo de coisa horrível. Mas ninguém se interessava em investigar isso. Até que de repente se interessaram. E aí quando começaram a investigar, como eu disse, todas as provas já estavam ali, prontas para juntar e montar um caso. Então, eu vejo isso como uma espécie de presente da Tulsi para o futuro.
to the future. É interessante, porque isso nos leva de volta à discussão sobre a CIA, onde dá para ver como, dentro dos Estados Unidos, existem forças tentando conter essa fera que é o processo político americano. Ninguém consegue dominar completamente, mas dá para jogar cartas uns com os outros. E a Tulsi acabou de entregar uma carta grande e importante para quem souber aproveitar. Yes, I think something has happened in the US. Sim, eu acho que algo aconteceu nos Estados Unidos que não deve ser subestimado, embora seja um processo bem lento. Primeiro, vieram as revelações do Edward Snowden, depois toda aquela história do Russiagate e depois uma série de outras coisas que vieram na sequência. E não vamos esquecer do Wikileaks. Wikileaks, sem dúvida nenhuma. O que tudo isso ensinou aos americanos, ou pelo menos aqueles que se interessam por esses assuntos, que na verdade é uma parte surpreendentemente grande e bem articulada da população, é que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos agora tem um papel ativo na política americana. Sempre se soube que ela atuava ativamente na política de outros países, mas agora os americanos sabem, ou pelo menos alguns sabem, que ela está agindo também dentro da própria política deles. E a cada passo, com cada nova denúncia que aparece, a gente se aproxima mais do ponto em que pode haver uma erupção nos Estados Unidos e as pessoas finalmente digam: chega, isso precisa parar. Vamos ver se é possível parar isso, porque eu tive essa conversa com Aaron Good, e uma das coisas em que a gente meio que concorda é que quando existe um sistema estabelecido, e os Estados Unidos são um sistema, esse sistema tem mecanismos para lidar com forças que se opõem a ele, certo? Qualquer coisa que tente mudá-lo vai acabar sendo eliminada de alguma forma, legal ou ilegalmente. E o exemplo clássico é que se um presidente passa dos limites, sempre existe um lugar no Texas com um conversível onde dá para fazer algo contra ele, né? Eu assisti a esse programa. Achei que foi um programa excepcional. Preciso dizer que, na minha opinião, o sistema está muito mais enraizado hoje do que estava nos anos 60. Então, de certa forma, a dificuldade de fazer um enfrentamento hoje é bem maior do que era naquela época, ou na época da Comissão Church, nos anos 70. Diante disso, a crise também é maior. Os Estados Unidos já não são mais o colosso econômico indiscutível que foram nas décadas de 60 e 70. Hoje existem mais desafios ao poder americano do que naquela época. Provavelmente, há também mais desilusão dentro do próprio país com o sistema político. Então, o obstáculo é mais forte, mais difícil de mover do que antes. Mas quem sabe, talvez as forças que estão se acumulando acabem se tornando irresistíveis. Vamos ter que esperar para ver. Ainda estamos longe do momento em que esse desafio vai realmente chegar. Pode levar anos, talvez até décadas. Não, mas agora a gente vê sinais muito claros de um declínio imperial. O jeito como a guerra com o Irã entrou numa pausa, o modo como os Estados Unidos são obrigados de várias formas a disfarçar a situação com o Irã. E essa aventura na Ucrânia não está saindo como planejado, embora ainda esteja longe de ser resolvida, e a Rússia está longe de estar fora do jogo. Mas, com certeza, não é aquele tipo de situação de a gente entra e declara vitória. Estamos bem distantes do que aconteceu há 20 anos, no Iraque, certo? E isso por si só talvez seja um sintoma, mas é um sintoma de algo mais profundo, que todos nós estamos tentando entender. E parece que o pulso disso tudo é... Não está indo muito bem. Exatamente. Acho que você descreveu perfeitamente. É exatamente aí que a gente está. Então a crise é ainda maior. E se os Estados Unidos quiserem se entender como sociedade, como nação, não estou falando como império, mas se o país quiser realmente sair dessa crise um dia, vai ter que encarar todos esses problemas acumulados do império. E é aí que, como eu disse, o papel de alguém como a Tulsi se torna importante para o futuro. Agora, pode ser que isso nem aconteça. A Grã-Bretanha não fez isso.
ela nunca enfrentou de verdade a própria história imperial. Basicamente, varreu tudo para debaixo do tapete. E o resultado é que o país continua em declínio. Mesmo a Grã-Bretanha pós-império continua a decair. Imperial Britain And in this continues to decline. sense, Russia is different, isn't it? I mean, Nesse sentido, a Rússia é diferente, não é? Quer dizer, o Gorbachev, goste-se dele ou não, começou, ou melhor, os soviéticos começaram um processo que enfrentava de fato as falhas do próprio sistema. Isso acabou explodindo a União Soviética, mas deu origem à Rússia moderna, certo? A Rússia moderna, como a gente está vendo, é um tipo bem diferente do que era a União Soviética em 1985. different animal than what the Soviet Union was Yeah. in 85. It's much more vigorous. There's far more vitality. É muito mais vigoroso. Far more Tem muito mais vitalidade aqui. Há muito mais debate aberto. E eu diria, sem medo, que é também um país mais feliz do que a União Soviética era em 1985. absolutely true. Acho que isso é absolutamente verdade. You could go further. Na verdade, dá para ir além e dizer que o processo começou em 1956, com o 20º Congresso do Partido e a revelação dos crimes da era Stalin. Foi uma revelação muito incompleta, que nunca avançou de verdade, mas abriu a porta. Went very far, but it opened the door. E a Grandschalling. Grande escala. Can we imagine A gente pode imaginar algo assim nos Estados Unidos? Tipo tentar expor os crimes de presidentes anteriores? previous presidents? Not at the moment. I mean, Não, por enquanto não. we're not in Quero dizer, a gente não está numa situação nos Estados Unidos em que não só eles ainda não chegaram ao ponto em que a Rússia está hoje, como nem sequer tiveram o seu momento Khrushchev. Ou seja, ainda estamos bem longe disso. still very far from that. We're still pre-Khrushchev. We're A gente ainda está antes do Khrushchev. Nem chegamos perto do Gorbachev. Não, não. Bom, acho que esse é um bom ponto para encerrar e a gente vai continuar essa conversa. Alexander, se as pessoas quiserem te encontrar, elas podem, claro, achar seu canal no YouTube, Alexander Mercouris, no YouTube, e também no seu Substack e no The Duran. Tem mais algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Any other place where people should find you? Well, we have Bom, tem também o meu canal, o canal do Alexander Mercouris, e eu tô começando, ainda meio hesitante, a marcar presença no Twitter. Ou melhor, no X, já que não é mais Twitter. It's no longer Twitter anymore. I like resistance to the Eu gosto da resistência à palavra X. Isso mostra uma oposição a uma mudança imposta. Tudo bem, a gente conversa de novo. Muito obrigado pelo seu tempo, Alexander. Thank you very much for your time, Alexander. Obrigado.